A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com muito amor, com muita alegria, com muita gratidão pelo engajamento de vocês, pela presença de vocês aqui junto conosco no canal ISCR. No vídeo anterior, com o título Abra o Olho, nós falamos sobre a vinda de Jesus, a volta do Senhor, quando será, como será, o que será, né? O que será a vinda do Senhor. E agora nós vamos dar continuidade nesse trechozinho de o que será. Porque no primeiro vídeo nós falamos quando e como, e começamos a falar o que será. O que será a vinda de Jesus a essa terra? Já vimos que os mortos ressurgirão quando Cristo voltar. Lá em João, capítulo 5, versículo 28 ao 29, Jesus disse que todos os mortos, os justos e os injustos, ouvirão a sua voz ao mesmo tempo, para saírem das suas tumbas. E isso está falando da segunda ressurreição. É a ressurreição para julgamento. A primeira ressurreição será para o arrebatamento. A segunda ressurreição será para o julgamento. Todos sairão da tumba. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 até o 55, indica que aqueles que ainda estiverem vivos, no retorno de Cristo, serão transformados de modo que possam herdar o reino de Deus com corpos glorificados e incorruptíveis. Quando Cristo voltar, o mundo será destruído pelo fogo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Muitos estão esperando que Cristo volte e fique na terra por muitos anos, mas possivelmente isso daí não vai acontecer, desde que a terra, sabendo que a terra será destruída, né? Nós estamos falando aqui já do juízo final, de quando a terra será aniquilada totalmente. Isso não está demorando, né? Não vai demorar, já está próximo esse dia. Então a terra será totalmente destruída. E aí virão os novos céus e a nova terra, de Isaías 65 e de Apocalipse. Quando Cristo retornar, ele levará todos os homens para encontrá-lo no julgamento. Mateus 25, 31 ao 46, descreve o julgamento minuciosamente. Então você pega lá Mateus 25 e lê do 31 até o 46 para você entender como e o que será esse julgamento. Aqui Jesus disse que isso acontecerá quando ele voltar. Paulo também falou do julgamento que acontecerá na volta de Cristo. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 10. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. A Bíblia é a coisa mais rica que nós temos, é o tesouro maior que existe para nós. Leia, por favor, leia a Bíblia. Quando Cristo voltar, ele devolverá o reino a Deus.
cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O outro inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, 23 ao 26. Cristo está reinando agora. Nós estamos no reino de Cristo. Ele reinará até que o último inimigo seja destruído. Então ele devolverá o reino ao seu Pai. O último inimigo, como já disse, é a morte. Cristo destrói a morte pela ressurreição. Portanto, quando Cristo voltar e levantar todos os homens, ele estará destruindo o último inimigo e entregará então o reino ao seu Pai, para que ele reine eternamente. E a terra será reconstruída, uma nova terra será feita, edificada, e os santos já habitarão nela. E a Bíblia diz que a Nova Jerusalém desce e será a capital do novo mundo. A igreja vai morar dentro da Nova Jerusalém, da cidade da Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro, as praças são de cristais, os vidros, os rios, as belezas são indescritíveis. Cristo voltará visível em tempo inesperado e desconhecido. Aí quando ele voltar, nós vamos para a próxima etapa e nós vamos ver o que acontecerá quando ele voltar. Cristo voltará visível em tempo inesperado e desconhecido. Quando ele voltar, o que acontecerá quando ele voltar? Quando ele voltar, todos os mortos serão ressuscitados. Os viventes serão transformados, aqueles que estarão à direita do Pai, quando ele diz, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. É um outro povo, não é a igreja do Senhor. A terra será destruída, quando Jesus voltar. Quando ele separar esse povo, são aqueles que venceram a grande tribulação e foram mortos. Foram mortos pelo anticristo. E aí acontecerá que a terra, depois disso, será totalmente destruída. Acontecerá que todos os homens serão julgados. E o reino será devolvido ao Pai Todo-Poderoso, a Deus, porque Cristo, ele já está reinando, ele vai continuar reinando. Mas o reino de Deus será estabelecido por completo quando Cristo vencer a morte. Esses pontos são simples e claramente vistos nas passagens anotadas que nós falamos no vídeo anterior, mas nós vamos continuar falando aqui. O problema começa ao tentar reconciliar esses ensinamentos bíblicos básicos com as doutrinas produzidas pelos homens. As anotações seguintes examinam várias objeções frequentemente levantadas contra as claras verdades da Bíblia. Então, é tudo muito claro, mas acaba se complicando quando o homem vem implantar suas explicações e aí colocam fardos muito pesados, mas o nosso objetivo aqui no canal é fazer justamente o contrário, esclarecer, simplificar, mostrar o quanto que é acessível o reino de Deus e o quanto Deus está aberto a te receber no seu reino que já está funcionando. O reino de Cristo, o reinado de Cristo começou na cruz. Ele hoje reina soberano e nós, a igreja, estamos no reino dele, estamos debaixo do reino de Cristo. Sobre o estabelecimento do reino de Cristo, como é que vai ser isso? O Velho Testamento predisse a vinda do reino de Cristo. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Salmo 110, 1 ao 2. É interessante que o Novo Testamento cita esta passagem muitas vezes
e mostra que ela foi cumprida quando Cristo subiu de volta ao Pai. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2, 33 ao 36. Deus já instalou Cristo como Rei. Estude também Mateus 28, 18, Efésios 1, do 20 ao 23 e Apocalipse 19, 16. Os cristãos já estão no reino de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação e no reino, e na perseverança em Jesus. Apocalipse 1, do 6 e o 9. Frequentemente, Apocalipse 20 é citado para tentar provar um futuro reino de Cristo, de 1000 anos, aqui na Terra. Mas, de acordo com o contexto de Apocalipse 20, são os mártires descritos em 6, do 9 ao 11, que estão ressuscitados para sentarem-se em tronos e reinarem com Cristo no céu. Apocalipse 20 não discute o reino com Cristo fisicamente presente na terra. Às vezes algumas pessoas argumentam que Cristo não pode estar reinando sobre a terra agora, porque muitas pessoas o desobedecem. Mas a desobediência não é prova de que Cristo não está reinando. Um rei pode reinar sobre um reino físico na terra e, entretanto, alguns podem desobedecê-lo. No fim, Cristo punirá a desobediência. Estude a parábola em Mateus 13, do 24 ao 30, depois do 36 a 43. Jesus nunca teve a intenção de estabelecer o tipo de reino material que alguns pensam que vai acontecer. João, capítulo 18, versículo 36. E sobre as promessas de Deus aos judeus. O que é que nós temos a falar? Tendo visto que Deus disse que Jesus nunca demonstrou interesse em um reino material, né? Vamos pensar um pouquinho. E sobre as promessas de Deus aos judeus? A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento e nós precisamos nos inteirar de vários assuntos para que nós possamos ter uma vida longa, sossegada na presença do Senhor e deixar para os nossos um legado, né, de conhecimento e de exemplo. Sobre as promessas de Deus aos judeus. Deus prometeu dar a Abraão e seus descendentes, os judeus, a terra de Canaã. Ele cumpriu essa promessa completamente. Você lê lá Josué 21, 43 a 45, Neemias 9, do 7 até o 8. Se os judeus conservariam essa terra ou não, isso dependeria da sua fidelidade ao Senhor. Deuteronômio 28, 58 e 63. Por causa da sua infidelidade, os judeus perderam seu direito à terra prometida. Deus também prometeu abençoar os judeus e todas as nações com a vinda de Cristo. As bênçãos espirituais em Cristo não foram destinadas a todos com sangue de Abraão em suas veias, mas àqueles que compartilham a fé de Abraão. Você pega a tua Bíblia e lê Romanos capítulo 2, versículo 28 ao 29, Romanos 4, 16 ao 17, Romanos 9, 6 ao 8, Romanos 11, do 1 ao 15. E você lê Gálatas, capítulo 3, versículo 6 até o 9. O Velho Testamento tinha predito claramente que os gentios fiéis também seriam trazidos para partilhar igualmente as bênçãos dos judeus fiéis.
Gênesis 12:3, Isaías 2, do 1 ao 4, Isaías 11, 10 ao 12, Zacarias 8, 23. Paulo disse que, atualmente, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Muitas das promessas dos profetas do Velho Testamento são mal entendidas e, portanto, mal aplicadas a algum tipo de reino material de Cristo na terra. Muitas das profecias do Velho Testamento descrevem o reino de Cristo em um tempo de paz e prosperidade. Há pessoas que compreendem mal e imaginam que elas estão falando de uma paz e uma fartura material, mas não estão. Estas profecias do Velho Testamento tendem a que ser entendida espiritualmente. Passagens como Isaías 11, do 1 ao 10, Amós 9, do 11 ao 15, que são frequentemente aplicadas em algum futuro reino material de Cristo, são ditas por escritores no Novo Testamento como tendo sido cumpridas espiritualmente no reino de Cristo agora. Romanos 15, 12, Atos 15, 13 ao 18. É muito importante que permitamos que a revelação que Deus fez no Novo Testamento tenha prioridade na explicação do que ele pretendia nas profecias do Velho Testamento. Amados, ao meu entender, isso é tudo tão claro, mas é tão claro. Nós já estamos no reino do Messias, já vivemos essa paz interior que o Espírito Santo nos concede e viveremos na nova terra que o Senhor vai preparar, já preparou, aliás, né? E nos levará para tal. E sobre o sinal dos tempos, pois é. Em contraste com o ensinamento de Jesus em Mateus 24, 37 a 44, que o tempo da sua volta seria um período comum, sem sinais especiais, há muitos que ensinam hoje em dia que podemos saber que a volta de Jesus está próxima se olharmos para os sinais dos tempos. Este ponto de vista está baseado num mau entendimento de... Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará reino contra reino, nação contra nação, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Mateus 24, do 6 ao 8. Observe o assunto dessa passagem. Em Mateus 24, do 1 ao 2, Jesus falou sobre a destruição do templo de Jerusalém, o que ocorreu 40 anos mais tarde, em 70 anos depois de Cristo. Os discípulos, no versículo 3, perguntaram quando estas coisas aconteceriam e também sobre sua última volta. Jesus primeiro respondeu à pergunta sobre a destruição de Jerusalém. Ele advertiu nos versículos 4 até o 14 que muitas coisas aconteceriam, mas que não ficassem alarmados. Estes não seriam ainda os sinais do fim de Jerusalém. Então ele lhe contou o que o sinal realmente seria, no versículo 15, e advertiu-os para que fugissem quando o vissem. No versículo 34, Jesus disse, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Mateus 24, 34. Tudo até o versículo 34 deste capítulo tinha que acontecer antes que aquela geração terminasse. Muitas pessoas olham para achar os sinais da volta de Jesus nesse trecho do capítulo que está falando sobre a destruição de Jerusalém e até mesmo no trecho que mostra as coisas que não foram sinais desta destruição. Quando as pessoas citam os acontecimentos de Mateus 24, 6 ao 8 como sinais da volta do Senhor, eles ignoram o contexto. É no versículo 35 que Jesus começa a falar sobre a segunda volta e não antes. É bem interessante nós sabermos que a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes. Ela falou para aquele momento e ela falou também para o renascimento de Jerusalém, de Israel, agora, né? Que agora está completando uma geração que ela foi
renascida. Então, nós não podemos também mudar o contexto histórico. É importante nós sabermos que Israel está dentro do mapa de Deus e que o Senhor, ele fará coisas grandiosas através do seu povo também. E sobre as duas ressurreições, o que entender sobre as duas ressurreições? A Bíblia fala acerca de duas ressurreições. Bem-aventurado que foi encontrado na primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição nós entendemos que trata-se do arrebatamento da igreja, quando os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E quando eles ressuscitarem, se juntarão com nós, os que estivermos vivos, e subiremos e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda ressurreição que nós entendemos é a ressurreição para o juízo final. E a palavra do Senhor, ela fala bem clara e diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. João, capítulo 5, versículo 28 ao 29. Veja também Atos 24, 15. De fato, nós aprendemos que devemos estar prontos, preparados, para que, quando acontecer a ressurreição primeira, nós sejamos achados na lista dos que vão ressurgir. E quando eles ressuscitarem, ressuscitarão em corpo glorioso, né? Os que estiverem vivos serão transformados, não serão ressuscitados porque eles não terão morrido. Eles serão transformados e os mortos ressuscitados. O mesmo acontecerá no juízo final, quando todos os que estiverem mortos e enterrados serão ressuscitados novamente, uns para desprezo eterno e outros para viver na nova terra, viver no reino de Deus, né? E sobre a grande tribulação, o que nós podemos falar sobre a grande tribulação? Está na moda ensinar que Jesus voltará secretamente, arrebatará seus fiéis e que o mundo então passará por um período de 7 anos de tribulação. Nós sabemos que a Bíblia fala acerca dos 7 anos de tribulação, mas está tão assim que fazem novela, que dramatizam, que fazem assim, romantizam a vinda de Jesus, outros aterrorizam com a vinda de Jesus. Amados, deixa eu dizer uma coisa muito clara. A vinda de Jesus vai ser algo muito natural. E os que estiverem preparados vão naturalmente serem arrebatados daqui e já vivemos no reino dele. Então só aí ultrapassaremos a barreira da prisão da terra e estaremos para sempre com o Senhor. Para os que ficarem, vão ficar esperando estrondo, vão ficar esperando não sei mais o que, e o que virá para eles é destruição. A terra vai pegar fogo e os habitantes da terra vão arder no fogo, vão ser queimados. Essa moda que lançam por aí, na verdade é para ir acostumando as pessoas com relação ao arrebatamento da igreja, né? A Bíblia ela nos ensina que nós devemos estar prontos e que realmente há um período de grande tribulação que virá, haverá um período de grande tribulação, mas nós os crentes deveremos ter confiança de que quem reina sobre nós é Cristo. Cristo reina soberano sobre nós, sobre a nossa vida. E nós temos nisso o descanso de que Ele dominará todas as coisas como Rei e Senhor das nossas vidas. Então tenhamos paz em relação à grande tribulação, ela virá, já estamos vendo os prenúncios de tanto terror, tanto medo, tanta guerra, tanta coisa. Isso daí são as trombetas, os alardes que estão somente alertando que a igreja fique pronta, né, para encontrar-se com o Senhor em breve. E aos que ficarem na grande tribulação, que estejam dispostos a darem suas vidas por Cristo e não permitir que sejam marcados com a marca da besta, para que depois eles sejam ressuscitados na segunda ressurreição, né?
é aconselhável que estejamos prontos hoje para não precisar ficar para grande tribulação e ainda dar a própria vida em resgate da alma, né? E sobre o anticristo, para nós encerrarmos, a palavra anticristo é mencionada em 3 capítulos da Bíblia. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o pai da mentira, o que nega o pai e o que nega o filho. 1 João capítulo 2, versículo 18, 19 e 22. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. 1 João 4,3. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Capítulo 2 de João, 2 João, capítulo 7. A ideia moderna do anticristo é a de um futuro líder político que se levantará dentre os incrédulos para se empenhar em um conflito militar contra Cristo. Mas esses textos bíblicos falam de muitos, não só de um. Eles falam de anticristos que estavam presentes, não de futuros. Eles dizem que eles se levantarão dentre os cristãos, não dentre os incrédulos. As escrituras mostram que os anticristos são falsos mestres e não líderes políticos, e falam de um conflito espiritual e não militar contra Cristo. É notável que uma ideia tão completamente oposta ao que as escrituras ensinam possa ter sido tão largamente aceita. Esse é o parecer do comentador desse texto, desse estudo, né? Em qualquer estudo sério da Bíblia, temos que deixar as ideias humanas e as especulações de lado e voltar a um exame cuidadoso das Escrituras em contexto geral. Quando fazemos assim, o ensinamento sobre a volta de Jesus fica bem claro. Então vamos lá ver se a gente consegue esmiuçar um pouquinho sobre isso daqui. A Bíblia fala acerca de um homem, é o número de um homem. O anticristo se levantará e a besta colocará o número de um homem. Muitos acham que é um sistema, muitos acham que é um político, muitos acham que é uma autoridade. Eu particularmente acho que é o sistema todinho. Porque o sistema todinho tem 3 fases, tem a economia, a religião e o governo. Essas 3 potências trabalham juntas e todo esse sistema trabalha contra Cristo, contra o reino de Cristo. Então estejamos apercebidos, porque nós não sabemos exatamente como são as coisas, porém nós conhecemos quem reina sobre nós. E o Senhor disse, sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores. Paulo teve a ousadia de dizer, imitem a mim como eu imito a Cristo. Então, se você quer ter certeza da sua salvação, se você quer saber que não está fazendo a vontade do anticristo, conheça a Cristo e faça a vontade dele. Como é que eu conheço a Cristo? Missionária Helena, lendo a palavra de Deus. Você vai saber exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. Que Deus os abençoe, em o nome precioso de Jesus, e até o próximo vídeo, o próximo assunto. Aproveite, se inscreva no canal e nos ajude nessa missão.